Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde. Uma ótima segunda-feira para você que acompanha a programação da 87 FM e também as redes sociais do nosso amigo escritor espírita Sidney Fernandes. Estamos chegando com mais um programa Fagulhas de Luz nessa segunda. E Sidney, uma ótima segunda para você. Seja bem-vindo. Olá, Theo. Olá, amigos da 87. Como prometemos, estamos de volta hoje, dando continuidade ao tema escolhido pelo Theo. Eu quero mandar o meu abraço aí ao Hernani, ao pessoal que acompanha o nosso programa. Temos recebido aí, através do Theo, muitas manifestações de agrado, pessoas que se interessam pelos temas que trazemos aqui. Estou à sua disposição, Theo. Sidney, o artigo em questão, de onde nós retiramos algumas perguntas para o programa dessa semana e de onde você fez aí toda uma análise, você retirou, se baseou no vídeo do doutor Sérgio Felipe de Oliveira para escrever o artigo Evidências da Continuidade da Vida. Como a gente tinha combinado na última sexta, Sidney, a gente ia falar essa semana sobre a TVP. Aí a pessoa vê essas três letrinhas, não sabe o quão consistente é uma situação como essa. Eu gostaria que você falasse um pouco, Sidney. O que é TVP? É a sigla da terapia das vivências passadas. Confesso para você, Theo, que na minha infância, na minha juventude, jamais imaginei que ela pudesse se transformar num ramo da medicina. Porque, como o próprio nome diz, ela vai fazer uma terapia com base numa vida anterior. Ora, isso pressupõe que tanto o terapeuta quanto a pessoa que vai se submeter ao tratamento, a princípio, admita que ela tenha vivido várias vidas. Ora, na minha opinião, Theo, não sei se eu estou errado, mas isso seria a admissão pública e científica da possibilidade de vivermos várias vidas. Então, a TVP, respondendo à sua pergunta, é isso. É uma terapia nova, relativamente nova, que se baseia nessa limpeza de traumas que provocamos em vidas anteriores. Mas como é que chegamos a esta conclusão? Através da análise do próprio indivíduo. O terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, ele vai conversar, vai trocar ideias, vai, às vezes, até desenvolver um diálogo em estado de vigília, ou então um estado de relaxamento, ou mesmo através da hipnose. Como é que surgiu a TVP, Theo? É que um médico dos Estados Unidos, de repente, estava tratando de uma paciente sua e fazendo uma regressão para saber em que momento da infância dela ela tinha adquirido aquele trauma que era um desconforto para a sua vida. E ele deu, assim, um comando inespecífico, mais ou menos dizendo assim: retorne à época em que surgiram os seus sintomas. E aí, Theo, ela não voltou para a juventude nem para a infância, ela voltou para uma vida anterior. E, na verdade, ela retornou para uma vida que ela tinha tido antes de Cristo, numa época dos egípcios. Qualquer um, Sidney, pode fazer a TVP? Escarafunchar o passado não é recomendável. O esquecimento é abençoado. É como se uma pessoa estivesse numa prisão e se regenerasse, e ao sair da cadeia pensasse assim: nossa, como eu gostaria de que nada disso houvesse acontecido.
Eu gostaria de esquecer o crime que eu cometi e gostaria que as pessoas, que a sociedade também esquecesse. Enfim, eu gostaria de zerar a minha vida. Ora, Theo, é isso que acontece com uma nova encarnação. Nós nascemos sem memórias, zeradinhos. É como se fosse uma existência que nunca existiu. Para quê? Para que tenhamos liberdade de ação e possamos reencontrar até aquelas pessoas desafetas que não iam muito com a nossa cara, para que nós tenhamos a possibilidade de novos relacionamentos, o perdão, a reparação. Então, a TVP, Theo, ela só é recomendada em situações especiais, em que exista um trauma numa vida anterior. Uma pessoa, por exemplo, que não consegue viajar de ônibus, não consegue entrar no elevador, entrar no avião, ela tem claustrofobia, e nesta vida não há nenhum motivo para que ela tenha esse medo. Então, se não está nesta vida, vamos puxar para o passado. Falei ontem, Theo, de Brian Weiss, não citei o nome dele, mas é um cientista que deu um comando inespecífico para a sua paciente mais famosa, dizendo a ela: retorne à época do seu trauma. E ela voltou lá para uma época antes de Cristo. E um detalhe, ele começou a pegar informações dela e foi checar na biblioteca municipal. Ela não estava sonhando, não estava inventando. Então, a sua pergunta é se qualquer um deve fazer a TVP. Ora, Theo, não deve, somente em casos excepcionais, em que seja útil, possa trazer benefícios, possa trazer uma melhor qualidade de vida para a pessoa que tem o trauma. E mais, sempre procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Não é um assunto que deva ser tratado por leigos. Todos os dias aqui ao meio-dia. E no canal Sidney Fernandes, escritor espírita, lá no YouTube, às 17 horas. Lá você confere em vídeo, hein? Se eu fosse você, eu dava uma visitada no canal do Sidney. Aproveita para se inscrever, deixar seu like, seu comentário por lá, tá bom? Que lá vamos poder ver que o Theo é uma pessoa muito bonita e elegante. Lá com o vídeo, vão perceber que a simpatia dele não é só na voz, não. É na figura mesmo. Theo, estamos à sua disposição. O artigo Evidências da Continuidade da Vida, que o Sidney se baseou no vídeo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que você encontra na íntegra no YouTube. E para essa semana, nós escolhemos aqui dentro desse artigo do Sidney o tema TVP. Ontem eu perguntei para vocês se qualquer um podia fazer, aí você disse que tinha que ter alguém que acompanhasse, só em casos necessários. Aí eu te pergunto, Sidney, porque sempre temos o lado não muito bom dessas coisas, sempre vai ter alguém que vai indicar sem ter a necessidade. Isso pode mais atrapalhar do que ajudar nessas situações, Sidney, como você disse aí, de escarafunchar vidas passadas? Sim, por isso que devemos procurar um profissional habilitado, competente. E alguns espíritas que aceitam a reencarnação, e mesmo outras filosofias, acham que podem fazer isso lá no centro espírita, ou lá no templo. Não deve, não deve. Esse é um assunto médico. Tem que ser feito por um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, porque o indivíduo pode fazer muitos estragos na mente da pessoa. A mente é uma coisa muito séria, muito delicada. Então, se você promove um retorno a uma vida anterior, na qual você teve um trauma muito sério, e você traz isso à tona, pode trazer, assim, muitos problemas para a criatura. Se bem, Theo, que há já uma limitação da espiritualidade. Algumas pessoas pensam, partem do princípio de que elas, quando voltam, fazem a regressão de memória, elas vão ter assim um filme, um vídeo. Não, nada disso. Nós vamos ter assim sempre flashes, alguns detalhes
para ajudar a pessoa, não para atrapalhar. Então, primeiro, procurar um profissional adequado. Segundo, ter a consciência de que não vai ser um filme, um vídeo, serão apenas flashes para que o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra possa trabalhar e retirar ou diminuir o trauma que esteja sendo vivenciado pelo doente, pelo paciente. Então, a resposta à sua pergunta é positiva. Se não for feito adequadamente, a terapia das vivências passadas pode fazer mais mal do que bem. É uma exceção, é uma cirurgia. E toda cirurgia, ainda que seja, vamos dizer assim, através de palavras, de induções, de regressões, de transes, ela deve ser feita com muito cuidado. E ontem, na pergunta sobre atrapalhar de fazer a TVP, né, Sidney? A pergunta de hoje é a seguinte: a espiritualidade, vamos usar a palavra legalidade, fazendo a TVP dentro da legalidade ou fora dela, de alguma maneira a espiritualidade age, liberando só o que é necessário, Sidney? Ou a coisa é meio à torta e à direito? Não, de forma nenhuma. Como nós falamos ontem, não é interessante que recordemos o passado. E a espiritualidade superior tem que dar o aval dela. Assim, eu tenho um filho que fez terapia de vidas passadas e ele se lembrou vagamente de alguma coisa que não trouxe resultado nenhum para ele. Isto é, a espiritualidade não liberou as lembranças. Há casos, e isso consta do Livro dos Espíritos. Em um dos meus livros, inclusive, eu cito: será que convém, com todos esses inconvenientes da recordação do passado, convém praticar a TVP? Sim, desde que seja em caso excepcional, que a espiritualidade permita e que isso venha trazer algum benefício para o paciente. E mesmo assim, a espiritualidade não libera assim, como disse você, à torto e à direito, um filme, um vídeo enorme. Não, são flashes, são pontos que vão ser citados para que o indivíduo traga elementos quando ele acordar. Aí ele vai discutir: olha, eu me lembrei de que eu morri num terremoto, eu fiquei embaixo de assim, de pedras, de uma grande construção que caiu sobre mim, e eu morri de fome ali. Eu respirava, mas morri ali. E hoje eu tenho claustrofobia. Aí o médico vai fazer aquilo que nós chamamos de catarse. Vai reviver várias vezes, passar e repassar o mesmo fato, para que o indivíduo se acostume com a ideia. E não é que ele vai eliminar o medo de ficar num lugar escuro, fechado, claustrofóbico. Ele vai passar a raciocinar assim: bom, eu morri num local que teve terremoto. Bom, mas aqui no Brasil não tem terremoto. Então eu tenho que ter medo de terremotos. Ou se eu morri numa mina de carvão, numa mina de carvão. Bom, eu moro aqui em Bauru, não tem nada disso. Então ele começa a se acostumar com a ideia e aí gradativamente ele vai, não é que ele perde totalmente o medo, ele vai se acostumando com a ideia de que ali não é uma mina de carvão, que não tem perigo nenhum, e ele, com o tempo, ele vence. Alguns vencem totalmente, outros ainda ficam meio cismados, mas ganham uma qualidade de vida. Então, é preciso saber que não é assim uma lembrança torto a direito e também somente em benefício do indivíduo, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor e sempre com a concordância dos espíritos superiores. Por hoje é só, Theo. Amanhã já é sexta-feira, hein, rapaz? Eu espero que a nossa conversa esteja aí trazendo um pouco de esclarecimento para as pessoas.
E aquelas que quiserem saber mais sobre o assunto, temos as obras do Dr. Brian Weiss, principalmente a mais famosa dele, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas. Ele que criou essa terminologia. Mas eu conheço um outro grande escritor, né, que inclusive tem uma certa proximidade com ele, que também escreveu um livro falando sobre a TVP. E na pergunta, eu gostaria que você citasse alguma coisa do livro. A pergunta de hoje é se a TVP prova a imortalidade da alma. E você lembra o nome do livro em questão, Sidney? Do Brian Weiss é A Não, não, Cura... não, não, do escritor que é meu amigo. Mas você que tem que dizer o nome do escritor, eu não estou O sabendo escritor dessa... se chama Sidney Fernandes e o Opa! livro tem por título Você Doutor está se Galton, o referindo... Restaurador de Passados. Você está se referindo ao primeiro da trilogia Dr. Galton. Realmente, eu já tenho 2 livros editados. Estamos agora escrevendo o terceiro, aliás, por sugestão sua e do nosso amigo Sérgio Totti, que fala do Dr. Galton. O primeiro realmente chamou-se Dr. Galton, o Restaurador de Passados, em que eu trato do assunto da TVP. E recomendo muito cuidado, porque o esquecimento é assim algo importante para a qualidade de vida nossa. Não, mas a gente esquece de tudo. Não, Theo. A gente nasce com dons inatos. Tem um parente assim que a gente olha meio torto, provavelmente tivemos algum desacerto na vida passada, mas por que a gente não se lembra totalmente? Para termos a oportunidade da reconciliação, da reparação dos males que ele fez para mim e vice-versa, para que haja esse acerto de personalidades. E nesse livro, o primeiro da série do Dr. Galton, nós tratamos assim do assunto com muito cuidado, com muito respeito, e dizendo que a TVP não é assim um remédio para todos os males, é um auxílio, uma ajuda, e deve ser feita sempre em consultório médico, consultório psiquiátrico, de psicólogos. É algo que tem que ser tratado com muito respeito. Mas e o tratamento no centro espírita, ou no centro de Umbanda, ou mesmo nas igrejas evangélicas, na igreja... Sim, claro, o tratamento da espiritualidade, do Espírito Santo, dos santos, dos pastores, dos oradores espíritas, dos passistas, dos pais de santo, tem que ser respeitados, porque tem a parte espiritual em todas as doenças, mas devemos tratar dos 2 lados, tanto com a ciência médica, que é uma bênção de Deus, como com a ciência espiritual, que vem dos enviados de Deus aqui para a Terra. Não sei se eu respondi totalmente, Theo, mas Com certeza. ficamos aí com esta ideia. E já que você permitiu que eu fizesse o comercial, nós temos aí a trilogia do Dr. Galton, com 3 livros, o terceiro ainda está em fase de confecção, que as pessoas poderão encontrar nas livrarias espíritas de Bauru. Muito obrigado, Theo, muito obrigado a todos, um bom final de semana, e na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Fagulhas de Luz. Fiquem agora, Paulinho Ferreira está chegando com o seu programa Tudo a Ver. Até lá!